Capítulo 134 Han Xiaoyuan. É você, Zhao Feng exclamou enquanto olhava para a garota atrás da irmã Yuan com excitação. Ele estava aturdido e parecia que a mulher em seus sonhos finalmente tinha aparecido. Sua expressão sobre a irmã Yuan era luxúria e ela ficou ainda mais irritada. Então, este pirralho não estava olhando para mim, mas a pessoa atrás de mim. Neste momento, uma onda apareceu no coração de Zhao Feng. A menina atrás da irmã Yuan era tão familiar. Ela tinha aparecido em sua mente centenas e milhares de vezes porque ele queria compreender a palma-vento misterioso. Ela era a garota tímida no desfiladeiro naquele dia. A felicidade não poderia ser descrita depois de ver alguém na realidade que tinha aparecido em sua mente por milhares de vezes. Mesmo Zhao Feng tinha perdido a compostura. Irmã Han, você o conhece? A irmã Yuan olhou para a garota atrás dela com suspeita e excitação. A irmã Han poderia ter um relacionamento com um cara. Sendo sua melhor amiga, como ela poderia ser deixada de fora? Eu não o conheço. O rosto da irmã Han estava vermelho enquanto inspecionava Zhao Feng, mas ela balançou a cabeça. Vendo seu olhar inocente, a irmã Yuan estava certa de que a irmã Han não conhecia Zhao Feng porque sabia que a irmã Han não mentiria para ela. Além disso, com o cultivo de Zhao Feng, ele deveria ser apenas um discípulo externo e não teria nenhuma ligação com os discípulos internos. Pirralho. Não pense demais. Você deve ser um de seus seguidores, mas você deve ser punido por cometer um ato tão vergonhoso. Irmã Yuan começou a dizer com retidão, mas vendo os olhos de Zhao Feng escurecer ela começou a lamentar estar tão irritada. A irmã Yuan pensou que Zhao Feng era um menino brincalhão porque ele era tão jovem. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente já estariam mortos. Zhao Feng recuperou a compostura e ele sabia que não o conheciam, mas ele ainda não conseguia segurar a excitação em seu coração. Naquela época, as três pessoas o tinham surpreendido e agora ele conhecerá a garota novamente. Posso saber seu nome? Zhao Feng ainda não podia deixar de querer saber o nome dela. O temperamento de irmã Yuan subiu ainda mais. De repente, ela percebeu que o jovem em frente a ela se acalmou como se sua idade tivesse aumentado de repente porque essa calma não era algo dessa idade. O rosto da irmã Han ficou vermelho quando ela estava prestes a responder, mas ela foi interrompida pela irmã Yuan. Irmã Han, esse garoto não tem nada de bom em sua mente. Isso pode ser visto por seu ato sem vergonha. Irmã Yuan puxou a irmã Han para o lado e fria enfrentou Zhao Feng. Porque Zhao Feng tinha a ignorado, ela decidiu puni-lo. Mas antes que ela pudesse dizer alguma coisa, Zhao Feng disse friamente, irmã, eu acredito que a Lagoa das Mil Folhas não está aberta hoje, então como você entrou? Se você não me der uma explicação válida, informarei isso ao clã. Ouvindo isso, a expressão das duas meninas mudou, especialmente a irmã Han que imediatamente entrou em pânico. A Lagoa das Mil Folhas era um terreno sagrado do clã e sem aprovação, nem os discípulos internos podiam entrar. Então como você entrou? A atitude da irmã Yuan ainda era difícil. Chua. Zhao Feng retirou um token e olhou bruscamente para a irmã Yuan. Token da missão do clã. Irmã Yuan finalmente entrou em pânico sob o olhar do jovem. Ela percebeu que o jovem em frente a ela tinha uma identidade especial ou então ele não teria o token da missão do clã para entrar na Lagoa das Mil Folhas.
Estou sob ordens do vice-chefe Zhang para vir e verificar os pontos fracos e falhas das matrizes, mas havia duas pessoas que tinham entrado furtivamente. Vocês sabem os seus pecados. Até o fim, Zhao Feng estava gritando. Seu olho esquerdo ativado e tornou-se afiado. Era como se ele pudesse ver os segredos dos adversários. As duas garotas se entreolharam com a consciência culpada. Zhao Feng tinha uma razão para entrar na Lagoa das Mil Folhas e elas tinham entrado na lagoa através das falhas da matriz. Em um piscar de olhos, Zhao Feng, que era o interrogado, se tornou o interrogador. Tudo o que ele precisava fazer era ativar a matriz e os membros da divisão de missão do clã próximos chegariam. HMPH, então que tal você espreitando a nós? Como a irmã Yuan poderia admitir a derrota? Pensando em sua fama nos discípulos internos, ela não podia perder para um discípulo exterior. Espreitando. Quem chegou aqui primeiro? Zhao Feng riu. Neste momento, ele não parecia mais um jovem puro e inocente. Você? Irmã Yuan ficou sem palavras. Na verdade, Zhao Feng chegou antes delas e as duas vieram em segredo. Irmão Zhao, é nossa culpa. Por favor, não. Os olhos da irmã Han estavam vermelhos enquanto implorava. Vendo seu olhar inocente e triste, Zhao Feng obviamente não contaria sobre eles. Neste momento, a irmã Yuan também ficou em silêncio como se soubesse que a oponente tinha a capacidade de ameaçá-la. Oh, bem, eu não vou mais longe por causa da irmã Han. Zhao Feng guardou seu token. Uma expressão de exatamente como eu esperava apareceu no rosto da irmã Yuan. Filho, um discípulo externo como você não será capaz de pegar a irmã Han. O rosto da irmã Han estava vermelho como sangue enquanto baixava a cabeça e olhava furtivamente para Zhao Feng pelo canto do olho. Mas ela não disse nada. Vocês deveriam ir. Se vocês forem encontradas por um diácono ou por outros membros da divisão de missão do clã, eu não poderei salvá-las. Zhao Feng disse inexpressivamente quando ele mergulhou seu corpo de volta na lagoa. Vendo sua reação, a irmã Yuan ficou um pouco desapontada. Mas pensando nisso, ela não podia deixar de sentir pena de Zhao Feng. Ele era apenas um humilde discípulo externo e não poderia se tornar um discípulo interno em toda a sua vida. Porque a irmã Han não o tinha visto antes, isso significava que o amor desse jovem era unilateral. A irmã Yuan suspirou e puxou a irmã Han e saíram. Observando as duas, Zhao Feng deixou escapar um longo suspiro e enxugou seu suor frio. Com a força da irmã Yuan, ela poderia facilmente ensinar-lhe uma lição. Até o Lord Guanjun não seria capaz de trocar um movimento com ela. Enquanto as duas saíam da matriz, uma voz tímida e calma soou: meu nome é Han Xiaoyuan, obrigada. Zhao Feng fez uma pausa e viu um sorriso tímido perto dele antes que ele não pudesse evitar seu olhar. Han Xiaoyuan. O que é um bom nome, mas Zhao Feng murmurou: deveria ser eu agradecendo você em vez disso. A palma-vento misterioso o ajudará muito e através de suas práticas, ele tinha plenamente lembrado como a menina se parecia e ele sempre quis conhecê-la e lhe agradecer muitas vezes. Agora que conhecera Han Xiaoyuan, Zhao Feng sentiu que lhe devia um favor. Após as duas saírem, Zhao Feng mais uma vez afundou na Lagoa das Mil Folhas e ele começou a cultivar silenciosamente a técnica parede de prata e absorver a energia misteriosa na água. Bem depois que anoiteceu foi que Zhao Feng retornou à divisão de missão do clã e devolveu o relatório de onde partes da matriz estavam fracas.
Voltando ao seu pátio, Zhao Feng começou a cultivar mais uma vez. Na segunda manhã, Zhao Feng descobriu que sua técnica parede de prata estava a meio passo do 10º nível. Seu corpo estava a meio passo do reino ascensionado e apenas com seus músculos sozinho, ele podia derrotar os cultivadores normais a meio passo do reino ascensionado. Eu deveria ser capaz de desafiar alguns no primeiro céu do reino ascensionado. Zhao Feng abriu um sorriso. Mas o 10º nível, mesmo que fosse apenas meio passo, ainda era difícil de alcançar. No entanto, Zhao Feng não estava com pressa. Do seu ponto de vista, ele poderia se tornar um discípulo interno em meio mês se quisesse, mas ele primeiro queria reunir um pouco mais de força. Se eu me tornar um discípulo interno, a disputa entre Quan Shen e eu estaria exposta e também entraria na linha de visão do mestre Haiyun. Pensou Zhao Feng. Consequentemente, deve recolher mais força com a vantagem que teve agora. Calculando o tempo, Zhao Feng percebeu que os 10 dias que ele deveria ficar na divisão de missão do clã tinham terminado. Por conta dos argumentos entre o velho Zhang e o velho Guan, Zhao Feng permaneceria na divisão Relva Madeira e na divisão de missão do clã por 10 dias respectivamente. Zhao Feng tinha feito isso agora, mas tanto o velho Zhang quanto o velho Guan não o encontraram nos próximos dias. Zhao Feng começou a treinar a técnica parede de prata e a palma do vento e trovão e ele se esgueirou para a Lagoa das Mil Folhas quando ele tinha tempo extra. Mas não passaram muitos dias antes que Zhao Feng recebesse desafios de Xiaoyun e Jiang Yuan. Só se tinha uma chance de desafiar um discípulo interno substituto a cada 6 meses. Mas para aqueles discípulos que já tinham alcançado o top 20, não havia limite. Todos sabiam que os discípulos externos tinham um grande benefício e Xiaoyun estava extremamente esperando poder entrar no edifício oco antes de se tornar um discípulo interno. Na realidade, com seu corpo espiritual de nível alto e relação entre a família Xiao e o clã, Xiaoyun era completamente capaz de ser como Liu Yuye e Kong Yuanyao e se tornar um discípulo interno imediatamente. A razão pela qual ele não se tornou um foi devido a um ponto, tornar-se o discípulo externo superior e agora que o cultivo de Xiaoyun tinha atingido o ápice do meio passo do reino ascensionado. O menor erro faria com que ele adentrasse no reino ascensionado. 3 dias mais tarde, Zhao Feng lutou contra Xiaoyun e Jiang Yuan. Xiaoyun estava agora em 4º lugar e sua habilidade táticas do Sol Ardente melhorou muito. Ele estava ansioso para lutar contra Zhao Feng, mas o resultado foi o mesmo. Zhao Feng nem sequer usou sua palma do vento e trovão. Com apenas a técnica parede de prata, dedo estelar e as 4 posições do vento, Xiaoyun foi facilmente derrotado. Jiang Yuan não foi melhor, ela conseguiu trocar dezenas de golpes antes de perder para Zhao Feng. Sua força agora não é mais fraca do que a de Lin Fan, quando este último era o discípulo exterior superior. Jiang Yuan desistiu. A posição de Zhao Feng como discípulo exterior superior não podia ser tomada.